Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre o medo da morte. Medo da morte. Você que é espírita está assistindo nosso vídeo, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos espíritas. Vamos iniciar o tema de hoje lembrando que as religiões seculares, elas instituíram no homem o medo da morte, pelos seus ensinos em relação às recompensas e castigos futuros, ou ainda pelo nada absoluto após a morte física, com o sono que aguarda o juízo final. Isso dentre outros horrores, né? Dentre outros horrores. O medo da morte, contudo, segundo a orientação espírita, ocorre pela falta de compreensão sobre a verdadeira natureza da vida e da imortalidade do espírito. O espiritismo apresenta uma visão diferenciada sobre a morte, como sendo esta uma transição para uma nova etapa da existência e não como um fim fatídico. O medo da morte será superado pelos estudos espíritas e pela compreensão destes mesmos estudos. Aliás, recorrendo à literatura espírita, no capítulo 48 do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, nós aprendemos que a nossa falta de preparo para o porvir, pós-vida física, nos provoca sofrimentos desnecessários. A jovem desencarnada relatada no capítulo que eu acabei de mencionar, o capítulo 48, apesar da bondade natural do seu coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, uma condição que lhe dispensava inclusive das provas purgatoriais nas zonas umbralinas, todavia ela não se preparou na educação religiosa dos pensamentos, das ideias, e em razão disso, estando totalmente desligada do aparelho físico, ela estava já há horas em estado de absoluto pavor. Se eu não me engano, 6 horas ela já estava ali em absoluto pavor, porque ela tinha divisado a figura do seu noivo que a precedeu no túmulo, e ele a convidava para a vida no além, para a vida no mundo espiritual. E ela estava ali estática, olhos fechados, parada, apavorada. Assim como ela, uma infinidade de criaturas tem verdadeiro pavor da morte por diversos motivos. Alguns têm medo do tipo de morte a que estarão sujeitos, outros se haverá ou não dor, né? Aos que padecem pela incerteza do porvir após a morte, alguns temem a separação dos entes queridos, familiares e amigos, outros têm medo do que ou de quem, né, vão encontrar na vida espiritual, medo das penas eternas e dos seres infernais que poderão encontrar. Eu, particularmente, nascido e criado no Espiritismo, também frequentei o catecismo católico por desejo de minha avó. Minha avó era uma matriarca mandona, né? Uma matriarca católica mandona, e ela exigiu de meus pais, que eram espíritas, que eu e meus irmãos passássemos pelo catecismo católico e que fizéssemos a primeira comunhão. Na época chamava primeira comunhão, não sei como chama hoje, né? Mas eu aprendi, entretanto, com a minha catequista católica, que as pessoas que desobedecessem a Deus iriam para o inferno, e que na porta de entrada havia um relógio sonoro que dizia com insistência e certeza absoluta: daqui nunca sai, nunca sai, nunca sai, né? Criança que eu era, né? Eu não me abalei como meus colegas de curso se abalaram, porque ao mesmo tempo que eu fazia evangelização infantil católica, o catecismo católico, eu também fazia evangelização infantil espírita, ministrada pela dona Miriam, uma senhora que já desencarnou, e aprendi lá no Centro Espírita com ela, no Centro Espírita Sementeira do Bem, aqui na minha cidade. E não era assim que nos era ensinado sobre a vida além túmulo. O tal inferno e o reloginho ameaçador ali não existiam, não existiam. Então, a lição mencionada no livro Os Mensageiros, ela deixa claro da importância de uma formação religiosa, ainda que às vezes equivocada, posto que na sua maior parte todas admitem a continuidade da vida pela sobrevivência do espírito ao falecimento do corpo. Todas anunciam um lugar de morada no mundo dos espíritos, um céu, um inferno, na medida do merecimento de cada um, numa eternidade redundantemente sem fim, né? Isso, de alguma forma, inicia a criatura para as possibilidades do além-túmulo. A moça, personagem do livro Os Mensageiros, não tinha nenhuma, nem isso ela tinha, nada, né? Então, pesquisando sobre o tema, eu encontrei um texto de Valdir Pedrosa, da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, Feig, Irmão Glaucus, isso, lá na internet, no qual ele aponta
da importância de se ter uma iniciação religiosa, especialmente espírita, acrescento eu. Ele afirma que quando o indivíduo é iniciado em determinado assunto e assim adquire conhecimento sobre algo até então obscuro para si, ele joga luz nas trevas da ignorância e com isso o medo deixa de existir, porque, via de regra, o homem tem medo do que não conhece. E a partir do momento em que nos tornamos esclarecidos, fala o autor do texto, né? A partir do momento em que nos tornamos esclarecidos, dispondo de informações verdadeiras, passamos então a saber, e o saber não deixa espaço nem para a descrença e nem para a crença cega, aquela desprovida então de razão. Portanto, o medo da morte, segundo a doutrina espírita, mas não é que uma consequência da falta de compreensão sobre a verdadeira natureza da vida e da imortalidade do espírito. A morte absolutamente não é o fim e ocorrerá inevitavelmente em qualquer época do futuro após o nascimento com vida da criatura destinada à perfeição, né? A morte é apenas uma transição para o plano espiritual, onde o espírito, então liberto das amarras físicas, prossegue naturalmente aprendendo, evoluindo e progredindo, conforme nos ensina então Chico Xavier, né? Ao retorno à pátria espiritual. Por isso é necessário aprendamos a lidar com a dor da perda, de forma serena, pois os laços do amor e da amizade, esses são eternos. Disso decorre então a necessidade do desapego às pessoas, posses e paisagens, num gesto de transcendência e conexão com a espiritualidade. A morte não é, portanto, um castigo, nem um abandono. Ela é, sim, a continuidade natural da nossa ascensão para Deus, conforme também nos ensina o missionário do Cristo, o Chico Xavier, né? O grande missionário do Cristo, Chico Xavier. E vamos adiante, sempre adiante.